Nas profundezas do inferno, uma batalha estava acontecendo para determinar o capeta mais poderoso e isso parecia interminável, e a luta lá acontecendo. Dessa vez o vencedor foi o Balak dessa batalha interminável e eles pensaram que nunca teria um vencedor eterno, mas isso foi até ele aparecer. Já no castelo do rei dos capeta, onde o governante do inferno estava, o Balak se curvava e perguntava por que o rei gostaria de voltar, já que ele possui tudo no inferno. O rei fica em silêncio e olha, deixando o Balak com muito medo, e ele explica que o rei tem um poder da gula e ele absorveu todo o poder dos corpos dos capeta que ele colocava às mãos, além de matar todos os 7 príncipes do inferno, e os caras lá tremendo na base. E o rei pergunta como ele possui tudo, já que ele tá nesse maldito lugar por 10.000 anos com a mesma vista e a matança diária, e tira sua máscara e fica puto e mostra que esse é o prota que se chama Kang. Balak pergunta se ele tá com fome e diz que tem algo para oferecer e manda trazer. Quando trazem, o Balak começa a dizer que apesar de não ser o suficiente para um rei que já consumiu tudo, era para ele aceitar o presente. Quando mostra, era um monstro povo com a maior força renascente do inferno e pede para ele consumir. Só que o prota fica puto e joga na cara do Balak dizendo que não quer essa bosta, uma coisa tão desprezível como essa, mas ele queria comer quiche. Os capeta ficam doidos falando que é a comida suprema que o rei quer, e olha só o que eles estavam pensando, um prato repleto de carne vermelha crua. O Balak pergunta quem eles devem matar e trazer a cabeça para satisfazer o rei. Ele coloca a mão na cara e diz que quiche não é assim e pensa que os capeta não vão saber, já que eles não sabem um conceito de refeição. Eles não entendem nada além de se alimentar dos inimigos depois de vencer uma luta. O Balak fala que o rei precisa de um oponente, já que ele estava se deleitando do prazer de matar os 7 príncipes do inferno. Ele só fica puto e responde que queria ler alguma coisa. O Balak se ajoelha falando que já que sua força não serve para nada, ele pede para ser morto pelo seu mau desempenho. O Kang só diz que se ao menos tivesse alguém para amar, e nesse momento chega uma mulher, Lich, falando que ele está insatisfeito com seu amor. Olha a cara do prota vendo ela. A Lich diz que com certeza irá passar a noite com ele, mas ela agarra o prota tentando o beijar, e ele pensa que um sucubo que dizem consumir a substância dos homens não está numa forma de uma linda mulher como dizem, e comparado a Lich com o Balak, ele ainda é fofinho perto dela. O prota já tava ficando doido e ele decide voltar à terra. Eles ficam surpresos e ele pensa que sua decisão não vai mudar, já que 10.000 anos depois de cair no inferno e consumir o último dos 7 príncipes, os preparativos já estão completos e a hora finalmente chegou de receber a recompensa depois de 10.000 anos no inferno, e manda o Balak preparar tudo. Mas só que o Balak não queria, só que o prota ativa sua habilidade e pergunta se ele vai ter que repetir 2 vezes. O Balak treme na base e diz que vai preparar tudo e dá ordem para preparar os equipamentos dos 7 arquiduques. Depois de tudo pronto, o prota vai e tira toda a sua armadura. O velho diz que se ele imbuir uma grande quantidade de energia negra no equipamento dos 7 arquiduques e distorcer as barreiras do tempo e espaço, ele será capaz de abrir uma fissura dimensional. O Kang se prepara e começa a liberar os 10.000 núcleos de energia negra, e quando libera tudo, uma grande explosão acontece. O velho fala para o prota que todas as 7 peças de equipamento reagiram e o portão se abrirá em breve, mas o prota só estava pensando que mesmo se ele voltar, sua família, seus amigos e nem mesmo seu amor estará mais lá, mas se pelo menos não for como esse maldito lugar, então estará tudo bem. Ele avisa que já está indo. A Lich, chorando, chama ele, mas ele só fala que não é para ela chorar. A Lich fica toda apaixonada e o prota já fica com medo dela. A Lich fala que sente que seu coração explodirá de emoção, e do nada saiu mais bolhas dos tentáculos dela. O prota vê isso e olha como ele ficou. Ela fala que quer ir com ele, mas ele se apressa e pula na fenda, e quando ele chega, ele se pergunta o que era isso, e do nada uma estátua aparece dizendo que o mecanismo de defesa dimensional do sistema Gaia foi ativado. O prota já fica sem entender nada e vários avisos dizendo que o poder do núcleo é maior que o
limite e o sistema Gaia estava sendo sobrecarregado, e nesse momento vários raios vão em direção ao Prota, o atingindo, e outros estados aparecem dizendo que a eliminação total dos núcleos da fissura foi considerada e uma restrição de selo foi iniciada. O Kang tenta sair, mas ele vai perdendo a consciência, e quando ele se acorda já estava em outro lugar, e ele começa a olhar o sol, as árvores, e se pergunta se aquele lugar era a Terra. Mas primeiro ele decide ver seus status quando ele vê que parte do seu poder estava selada e a segunda etapa do despertar só podia ser desbloqueada no nível 10, e ele ainda estava no nível 1 quando do nada os monstros aparecem, e ele se pergunta que porra era essa, já que a Terra que ele conhece não tinha essas criaturas. Ele se levanta e se prepara para lutar, dizendo que por enquanto vai se livrar deles logo. O Kang usa sua habilidade, mas ela não funciona e os monstros o atacam, mas ele usa sua outra técnica, a autoridade da lâmina, e mata um por um, e vários status aparecem dizendo que ele subiu de nível e ganhou XP. Depois de matar todos, ele fica se perguntando que monstro eram esse tal de XP, já que ele sentiu seu poder ficando cada vez mais forte, e ele levanta sua mão e usa sua outra habilidade e devora todos eles. O Kang diz que não consegue descobrir nada desse mundo, mesmo checando as informações sobre essas criaturas. Quando ele termina de devorar, ele começa a ganhar energia negra. O Kang se assusta quando viu, já que o tipo de energia negra que existia só no inferno também tinha ali, e se pergunta que tem a chance desse lugar não ser a Terra. Ele fica em choque, já que o motivo dele ter aguentado no inferno foi pela esperança de que algum dia ele podia retornar para a Terra de alguma forma. De repente ele escuta um grito e ele fala que esse grito não era de nenhum monstro, e sim de um humano. Ele usa sua habilidade, a autoridade da velocidade, e vai em direção. O Prota quer ver a qualquer custo o humano e nem tava se importando se fosse feio, só queria que tivesse 2 olhos e uma boca e um nariz. Nessa hora ele lembra da Lilith e implora para não ter tentáculos. Quando ele chega, o Prota observa tudo e vê que não tinha nenhum tentáculo, e do nada o cara começa a chorar. Mas nesse momento o monstro ia atacar a garota e ela fecha os olhos, e quando abre, o Prota já tinha matado todos os monstros. O cara é brabo mesmo. Ele estende a mão para ela e ele se encanta com a beleza dela. Ela agradece e se apresenta. O nome dela é um pouco estranho, então vou tirar algumas letras, então vai ser Sol agora. E o Kang tremendo lá. A Sol pergunta se ele tá bem, e do nada o cara puxa ela e pede ela em casamento. Esse aí passou 10.000 anos no inferno e não perdeu tempo quando viu uma mulher pela primeira vez. Ela se assusta e ele fala que se animou demais e pede desculpa. O Kang se apresenta e pergunta como tá o ferimento dela, e ela só responde que tá bem, mas do nada começa a tremer e se agarra com o Prota. E nessa hora o celular dela cai, e nesse momento ele confirma que está na Terra. O Kang pede para cuidar do ferimento dela e se lembra que proibiu a língua do inferno e fez que todos os capetas falassem o português só para não se esquecer como se fala a língua da Terra. Quando voltasse, finalmente está se comunicando com o humano. Quando termina, ele entrega o celular e vê que estava em 2023 e se pergunta que só se passaram 5 anos desde que foi para o inferno, mas tem dúvidas sobre esses monstros que apareceram na Terra durante esses 5 anos. O Kang fala para ela que será difícil ela andar e pede para ela descansar um pouco, e pensa que tem tantas coisas que não sabe. O Prota pergunta o que ela estava fazendo nesse local e ela responde que ela tem seus motivos, mas estava caçando sozinha dentro de um portal de Rank E, já que ela despertou ontem como jogador e foi idiotice dela vir sozinha para esse lugar. O Prota fica em dúvida sobre essas coisas e pergunta o nível dela. A garota fala que está no nível 6 e pergunta o que ele estava fazendo ali também, e o Prota lá pensando que ele é de nível menor que ela, e provavelmente é normal ela pensar que ele é um nível maior, já que ele matou todos aqueles monstros com facilidade. Ele responde que também tem seus motivos, e do nada ela fica vermelha e diz que tem que ir embora. O Prota pergunta se ela tá bem mesmo. Ela só fala que tá bem, mas fica tremendo de novo. O Kang a agarra para ajudar, mas ela fica com vergonha e fala que não quer causar problemas. Ele só responde que não é uma virtude
virtude recusar ajuda nessa situação e pergunta qual é a direção que irá levá-la. Então eles vão e o Kang, pensando que depois de 10.000 anos teve sua primeira conversa com uma humana, retirando a reação exagerada no começo, vai se adaptar com a sociedade na Terra. Depois de algumas horas eles chegaram e o Kang fica se perguntando por que tem um portal ali, e deve significar que aquele local não era Terra, e também já que ele não conseguia ver equipamentos criando essa fenda, e se pergunta como um portal desse tamanho está se mantendo. A Sol fala que está melhor agora, o cara não queria nem soltar mais ela. Eles entram no portal, quando o Kang olha, vê várias pessoas conversando e o prota começa a chorar. Ela pergunta se ele está bem e se o Kang queria ir na casa dela comer e quer compensar ele pela ajuda. Ele fica doido e fica todo vermelho olhando para ela, e pode ter certeza que ele já estava pensando em outra coisa. Quando o prota estava aceitando, alguém manda eles pararem, e eram os soldados dizendo que precisavam confirmar o cartão de jogadores dele. Ele se perguntando o que era isso, a garota tira e mostra o dela, e ele finge que ia mostrar e diz que não tem escolha a não ser usar isso. O prota usa sua habilidade que manipula os olhos do alvo à sua vontade. Um capeta aparece e o soldado diz que está tudo bem, olhando para o dedo do prota. Então ele consegue passar, e já onde a garota mora, o Kang está todo alegre e observa tudo ao seu redor, já que lá no inferno não tinha nada disso. E ele está mais feliz por estar na casa da Sol e tem certeza que um futuro feliz o aguarda. Família, esse é mais um vídeo, e não esqueça dessa marola deixando o seu like e também se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Rapaziada, se vocês querem ver o que o Kang vai fazer, deixe nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês, e espero vocês no próximo vídeo.